Olá pessoal, hoje trago para vocês algumas dicas sobre a equação de Bernoulli, de quando e como usar, certo? E vamos ver, né? Quando usar? Bom, a equação de Bernoulli, ou a equação de energia, é um caso especial da equação de energia, onde para aplicar a equação de Bernoulli, temos que se adequar a algumas regras, certo? A equação de energia, nesse caso especial que é a equação de Bernoulli, é primeiro, o regime tem que ser permanente do fluido, certo? Ao analisar a questão, você tem que ver se o fluido está em regime permanente ou não. Se não tiver em regime permanente, não se aplica a equação de Bernoulli, que é um caso especial, como eu falei. Bom, também não pode ter a presença de máquinas, como bombas ou turbinas, certo? No trecho de escoamento que você está estudando, exemplo, do ponto 1 ao ponto 2, não pode ter interferência de bombas ou turbinas. Terceiro, sem perda por atrito no escoamento do fluido, ou seja, não é considerado a perda que o fluido tem com um atrito nas paredes do tubo que estamos analisando. Ou seja, o atrito é desprezado. Você não, nesse caso em especial, você não utiliza essa perda por atrito. As propriedades têm que ser uniformes das seções. Propriedades uniformes, posso dizer assim que são figuras geométricas que não tem muitas deformações e não tem muitos joelhos, conexões, ou seja, tem que ser algo uniforme. O fluido tem que ser incompressível, ou seja, o fluido não pode ser comprimido, tem que ser um fluido incompressível. E sexta e última condição para usar a equação de Bernoulli é que não pode haver a troca de calor. Bom, eu trouxe um exemplo para vocês aqui. Essa questão aqui do Franco Bonetti 4.3 é um caso que pode se aplicar a equação de Bernoulli, porque a questão fala o seguinte: a pressão no ponto S aqui, desprezando as perdas, ou seja, aquela terceira regra, não, você não nem por perda por calor, nem por atrito, você despreza a perda. Aqui você vê que a propriedade desse escoamento aqui é uniforme, certo? E não tem uso de máquinas aqui, como bombas ou turbinas. O fluido aqui ele dá o fluido que é água, 10 a quarta, é um fluido incompressível, teoricamente. Pronto. E esse exemplo aqui é um exemplo que você não usa a equação de Bernoulli. Você pode usar em casos especiais, como casos isolados, onde não tem a presença de bomba, o fluido seja incompressível, mas ao todo, em geral, você não usa, porque você pode usar aqui a equação da energia, certo? E modificá-la adequando ao problema, porque a equação de energia ela vai sendo modificada de acordo com o problema que você tem. A equação Bernoulli é uma equação de energia, só que é um caso especial da equação de energia, certo? E como usar? Bom, primeiro você tem que escolher dois pontos, ou seja, o ponto inicial e o ponto final daquele objeto de estudo. E um dos pontos você deve reconhecer alguns dados. Por exemplo, aqui nessa questão foi bom porque ele já deu os pontos, deu o ponto A, S e B, certo? E primeiro ele pergunta a velocidade do fluido. Bom, para analisar a velocidade do fluido, você pega o ponto A e B, sempre é dois pontos. Por que você pega o ponto A e o ponto B? Porque aqui no ponto A você já conhece a velocidade do fluido, a velocidade aqui está estável, é zero. Aqui no ponto A você já conhece também outra propriedade desse fluido, ele está sofrendo apenas pressão atmosférica, ou seja, a pressão manômetra aqui é zero. Bom, aqui no final também você já conhece a pressão, que é a pressão atmosférica. O fluido aqui já não é zero, tem uma velocidade. Bom, é preciso você analisar todo o esquema da questão para saber onde você está se situando.
você tem que escolher dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E um desses pontos que você escolheu, você tem que ter a consciência dos dados que estão contidos nesses pontos. Ou seja, você tem que analisar e pegar pontos que você saiba quais são, pelo menos, a velocidade, a pressão. Tem que ter alguns dados. Você não pode pegar um ponto, exemplo, um ponto, se você pegasse um ponto aqui, nesse joelho aqui, para que serviria? Você não sabe a pressão aí, que é a pressão manométrica. Você não sabe a velocidade, certo? O fluido aí não está estável, tem uma velocidade. Há uma diferença. Aqui nesse caso 2, ele já pede a máxima da altura é S. Aqui tá olhando para dois pontos, mas não A e B mais, e sim S e B. Mas nesse segundo caso você já tem a velocidade, certo? Porque você calculou na letra A. Então você vai poder trabalhar com esse letra S aqui, porque você já tem dados suficientes. Mas na questão A, ele pede qual velocidade. Então você tem que pegar outro ponto que tem informações, onde você já tem essas informações intuitivamente. Porque aqui é um fluido que está livre, atmosférico, ou seja, pressão atmosférica. O fluido que está parado na superfície não tem velocidade, velocidade é zero. E assim sucessivamente. Outra também coisa interessante é quando você escolher dois pontos, é bom você trabalhar com uma noção de eixo cartesiano. Se eu escolher o ponto A aqui e o ponto B, é bom que você situe como origem do eixo cartesiano ou o ponto A ou o ponto B. Porque se você colocar a origem do eixo cartesiano, exemplo, no ponto B aqui, qual vai ser a altura em B quando for substituir na equação de Bernoulli? Zero. Você já elimina mais um termo. Se você for aqui para o ponto B, para o ponto A, você já tem uma altura 1,2. Ou seja, se o eixo cartesiano estiver aqui, sua origem, no ponto B a altura vai ser 0 e no ponto A 1,2. Você já ganhou dois dados a mais. Bom, para finalizar, eu vou apenas responder essa letra A, certo? Essa questão 4.13 já está respondida no nosso canal aqui, é só você procurar. Também vou deixar na descrição desse vídeo. Vamos lá. Aqui está escrita a equação de Bernoulli para esse esquema. No caso aqui ele pegou o ponto A e B na letra A da questão, certo? E aqui, qual os termos que você elimina? Você vai eliminar esse termo, esse, esse e esse. Vou explicar cada um. Porque você elimina a velocidade em A sobre 2G. Porque a velocidade de A, o fluido aqui está estático, parado na superfície do tanque. Então, eu posso eliminar. Se o fluido está parado, a velocidade dele é quanto? Zero. E 0 dividido por 2 vezes a gravidade é igual a zero. Esse termo foi embora. Qual é a pressão no ponto A? Ah, mas eu tenho pressão atmosférica. Mas nesse caso, a equação de Bernoulli nos interessa a pressão manométrica, diferentemente da pressão atmosférica. Então a pressão aqui manométrica nesse ponto A é zero. Eu posso eliminar esse termo. Mas a altura em A. A altura em A continua porque eu admiti como sendo a origem do meu eixo cartesiano. Se eu traçar um eixo cartesiano aqui, a origem vai ser no ponto B. Continuando, a velocidade em B dividido por 2G não é eliminado, pois aqui eu tenho uma velocidade de escoamento. Você pode ver que o fluido sobe aqui, ganha velocidade, e aqui há uma velocidade que a própria gravidade está exercendo sobre o fluido e criando uma aceleração. Mas a pressão em B também é eliminada, porque aqui mesmo ele admite aqui, pressão ATM. Se a pressão é em atmosférica, eu posso eliminar, porque, como eu falei, trabalhamos com pressão manométrica. E, já que eu admiti como origem do eixo cartesiano o ponto B, eu ganhei mais um dado aqui, eu eliminei a altura em B. E, isolando o Z de A, que é o que ele pede, não, ele pede a velocidade em B. Isolando o V de B, aqui, V de B, passei o 2G para o outro lado, estava dividindo, passou multiplicando, tirei esse potência 2 aqui, passei para o outro lado como raiz,
ficou V de B é igual a raiz de 2G de A. 2G de Z de A. Substituindo 2 vezes 10, que é 10 da gravidade, vezes a altura Z de A, que é 1,2, eu tenho que a minha velocidade em B é 4,9 metros por segundo. Bom, pessoal, isso foi apenas uma explicação básica sobre a equação de Bernoulli. Se você tem dúvidas ainda, deixa nos comentários que eu tento melhorar essa explicação. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar aquele gostei no nosso vídeo para ajudar o nosso canal a crescer. E até a próxima.